Bom, gente, essa é a aula 4 nossa, né? Nosso quarto encontro, e agora virtual, claro. E nessa aula nós vamos abordar o assunto sociedade simples, que apesar do nome, né? Vocês, para quem já deu uma olhada no material que eu postei, ela simples é só o nome realmente, mas ela é bem complexa, né? O que nós temos que entender de sociedade simples, bem resumidamente, né? Esse vídeo é para apoio nos estudos de vocês. Ela surgiu no direito civil italiano, né, lá em 1942. Então, a partir, né, com o direito de empresa, né, trazido para o Brasil, ele trouxe essa sociedade simples, que é uma importação do direito italiano. Apesar dela ser uma sociedade simples, ela ter sido uma importação, algo absolutamente novo para o Brasil, né, fica aí minha crítica, que não foi muito bem sucedida essa importação, porque ela ficou um pouco desconexa. Ela serve como arquétipo, né? Ela serve como a estrutura, vamos dizer assim, quando tiver dúvidas de interpretação, nós vamos utilizar sempre as normas de sociedade simples para interpretar todas as normas relativas a todos os outros tipos societários. Então, ela tem uma aplicação subsidiária, né? Sempre. Ou seja, se não tiver previsão no contrato, nem na lei específica ou no regulamento específico daquele tipo societário, se tiver qualquer lacuna, nós vamos utilizar as regras subsidiariamente de sociedade simples. Daí a importância de estudarmos com muita atenção a sociedade simples, certo? Lembrando a vocês também o seguinte, nas nossas primeiras aulas nós falamos que analisando o artigo 966, nós tínhamos uma estrutura de empresa, né, de empresário, que é o CAPT, e nós tínhamos a estrutura dos não empresários, as atividades, apesar de econômicas, mas elas não são consideradas empresárias. Então, essas atividades que nós mencionamos lá no parágrafo único do 966 têm correlação com essa matéria de sociedade simples. Ou seja, a sociedade simples ela é uma sociedade não empresária, certo? Então, sempre a sociedade simples vai estar relacionada a alguma daquelas atividades econômicas que não são desenvolvidas pelo empresário, mas sim, né, por alguns profissionais, conforme está lá previsto no 966, parágrafo único. Então, o que nós temos que marcar nesse primeiro momento sociedade simples não é sociedade empresária, certo? A estrutura da sociedade simples, ela pode adotar, conforme o artigo 983, né, do Código Civil, ela pode adotar qualquer das estruturas de outros tipos societários, ou seja, ela pode ser uma sociedade simples comum, ou, né, como a doutrina chama, ou sociedade simples pura, né, ou seja, sociedade simples criada com base nas regras de sociedade simples. Mas ela também pode adotar a forma de sociedade simples em nome coletivo, sociedade simples em comandita, esses dois tipos que nós já estudamos nas aulas anteriores, e pode adotar também a forma de sociedade simples limitada, né, que nós ainda vamos estudar aí esse tipo societário, sociedade limitada, mas ela pode adotar essa forma, que inclusive essa forma é bastante comum, né, tanto a sociedade simples pura, na prática nós vemos sociedade simples pura e bastante sociedade simples na forma delimitada. E as sociedades cooperativas, que nós vemos muitas cooperativas também. Esse é o único tipo, né, de sociedade simples, ou seja, a sociedade cooperativa, que ele é registrado na junta comercial. Os demais são todos registrados no cartório de registro de pessoas jurídicas, à exceção da sociedade de advogado, que ela é registrada, como eu disse a vocês, lá na OAB. Então, tirando essas exceções, lembrando que sociedade de advogados é sociedade simples pura, né? É uma atividade profissional e está lá no parágrafo único do 966, então ela está ali como sociedade simples, sem prejuízo, obviamente, da legislação específica do Estatuto da OAB. A sociedade simples, lembrando das classificações das sociedades que nós vimos na aula anterior, se eu não estiver enganado, ela é uma sociedade de pessoas, né? Lembra que tinha lá a sociedade de pessoas, uma das classificações, ela é sociedade de pessoas. As pessoas se unem em sociedade simples devido aos seus vínculos pessoais mesmo, e as características pessoais dos sócios são absolutamente importantes.
Ou seja, não é uma sociedade que se une em virtude do capital, mas sim em virtude do relacionamento que essas pessoas, esses sócios têm entre si. Então, né, o exemplo aí, novamente, são os profissionais liberais, médicos, arquitetos, engenheiros, né? Todos os profissionais liberais, eles se unem, eles têm entre si algum tipo de vínculo pessoal. Então, isso é importante, essa é a grande característica da sociedade simples, né? Já lembrando do que está lá no parágrafo único também do 966. Ela permite uma flexibilidade, né, na forma de participação do sócio no acervo e no resultado. Isso está no livro do Mamed, é uma opinião bem específica dele, inclusive. De fato, a sociedade simples ela tem algumas características assim, que são muito ruins, né? São muito ruins e nós vamos ver isso no decorrer das aulas, mas ela tem algumas características que também são boas, né? Não é de toda ruim. O aspecto ruim é que ela traz alguns engessamentos e algumas situações que nós vamos abordar ainda que não são muito boas para algumas estruturas de negócio. O que seria preferível sempre a sociedade empresária, no caso a limitada, né, que nós vamos ainda estudar também. Então, a sociedade simples, como nós constituímos a sociedade simples? Lembre-se, né, tudo que nós precisamos saber de contrato social, e eu mostrei um contrato social para vocês, algumas regras na aula anterior, é o artigo 997. Como constituir? Quais são os elementos indispensáveis, necessários para a constituição de uma sociedade simples? Artigo 997, sempre, né? Ah, mas e para outros tipos? Também 997, com as adequações específicas daquele tipo. Por exemplo, uma sociedade em comandita, nós vamos constituir de acordo com o 997, mais as especificações daquele tipo societário. Então, 997 nós não vamos encontrar em nenhum outro lugar, né, regras para a criação ou elaboração de um contrato social. Todas as regras de contrato social estão no 997 e ele se aplica a todos os outros tipos societários. Então, é uma regra master, vamos dizer, e ela é regra de sociedade simples, específica de sociedade simples. Lembrando aí a vocês também, né, que nós já conversamos bastante sobre isso, vocês já estão cansados de saber, a personalidade jurídica ela é adquirida com registro, né? Então, artigo 45 do Código Civil, cumulado aí com o artigo 998 também do Código Civil, regra lá de direito civil geral, né, junto com uma regra específica aqui da sociedade simples, o artigo 998. Então, quando ela é registrada em cartório, a partir do registro, ela passa a deter personalidade jurídica. Não confundam, pelo amor de Deus, já disse várias vezes isso, não confundam o CNPJ com personalidade jurídica. O fato de ter CNPJ não necessariamente quer dizer que tenha personalidade jurídica. E nós vamos estudando isso com o tempo, já dei vários exemplos a vocês, né, de situações em que a existência do CNPJ não garante ou não quer dizer a correspondente personalidade jurídica. O contrato social, que é importante nós lembrarmos aí assim, é que o contrato social ele define as regras de participação dos sócios nos lucros e também nas perdas. Então, é muito importante a elaboração do contrato social, ela está atenta a essas regras. Em caso de omissão, nós vamos lá para o artigo 1007 do Código Civil, que ele estabelece, deixa eu ver aqui, artigo 1007, ó, salvo estipulação em contrário, ou seja, salvo que estiver expresso no contrato social, o sócio participa da perda dos lucros na proporção de suas respectivas cotas, mas aquele cuja contribuição conseguir serviço somente participa nos lucros na proporção da medida do valor das suas cotas. Então, regra interessante, né? Se eu quiser que no meu contrato social, ainda que seja uma sociedade simples, eu tenha uma distribuição desproporcional em relação ao valor das cotas ou em relação à distribuição das cotas, eu posso estabelecer no meu contrato essa regra, essa previsão. Se eu não estabelecer nada, regra do 1007. É bom a regra do 1007? Em determinado momento garante que realmente os sócios eles vão receber exatamente pelo aquilo que está expresso no contrato social. O lado ruim é que você não pode fazer alguns ajustes eventualmente durante o prosseguimento dos seus negócios. Então, se você quer criar regra específica, crie no contrato social. A regra do contrato social vai prevalecer sobre o artigo 1007, mas somente se estiver muito bem detalhado e explicado no seu contrato social. Os administradores da sociedade
simples são os indicados no contrato social. Nos casos de omissão, vai se aplicar aí o artigo 1013 e o 1015, ou seja, todos os sócios vão responder de forma geral, de forma inespecífica, vão responder pela administração. No contrato social de sociedade simples, nós podemos estabelecer que apenas um dos sócios, por exemplo, vai ser o sócio administrador, né? Posso estabelecer que 2 sócios, não sei, pode ter uma enormidade de sócios e apenas 1 ou 2 ou 3 ou 4 serão sócios administradores. É comum isso. Principalmente quando temos um quadro societário muito grande, né? Estamos falando de atividades profissionais, é comum que alguns dos sócios ou um dos sócios apenas seja o responsável, seja o administrador, seja o responsável pela administração. A responsabilidade dos sócios, já que falamos sobre administrador, a responsabilidade dos sócios. O artigo 1023 e o 1024, ele estabelece a possibilidade dos sócios responderem ilimitadamente e subsidiariamente. Mas essa previsão de responsabilidade, nesse momento aí nós temos uma divergência jurisprudencial, ou uma divergência doutrinária, né? Alguns entendem que ela sempre vai ser subsidiária, na proporção das suas cotas, né? E vai ser solidária se tiver previsão no contrato social. Outros entendem que somente em caso de omissão do contrato social, essa responsabilidade vai ser ilimitada e subsidiária, né? Então, nós temos aí uma divergência. Enquanto uns entendem que ela sempre vai ser subsidiária e sempre vai ser proporcional às cotas, nós temos uma outra corrente que estabelece que ela será somente limitada e subsidiária em casos de previsão no contrato ou ausência de previsão do contrato social, fazendo aplicar a regra do 1023 e do 1024. Isso é muito grave, gente. Isso é muito grave. Significa que se eu não prever no meu contrato social, a depender da corrente que eu adotar de entendimento, se eu não prever no meu contrato social, o meu sócio sempre vai responder de forma ilimitada e subsidiária pelas obrigações sociais. Resultado disso, todas as obrigações contraídas pela sociedade, o sócio pode vir a ser responsabilizado. Ou seja, sabe aquela trava da personalidade jurídica que nós criamos, né, que nós estabelecemos lá nas primeiras aulas? Tem personalidade jurídica, né, obrigação, são entes separados da pessoa física. É como se essa trava não existisse. A consequência, na prática, ela é extremamente grave. Minha recomendação é que sempre nos contratos sociais você coloque essas travas. Sempre tem que colocar essas travas. Mas tem a divergência doutrinária, uns vai entender o de outro. Na dúvida, coloque no contrato social sempre. As alterações do contrato social, né? O contrato social ele pode ser criado, pode ser alterado a qualquer momento na forma aí do artigo 999 do Código Civil. As matérias de alteração do contrato social, elas são decididas à unanimidade, né? E o 997 ele fala que outras matérias exigem maioria absoluta apenas de votos. O que é interessante é que, ainda que para outras matérias eu possa ter maioria absoluta dos votos, é interessante que se essas matérias de alguma forma envolver alteração do do contrato social, necessariamente eu vou precisar de deliberação à unanimidade. Não vejo como sair dessa regra. A respeito do quadro societário ainda, os sócios podem ser pessoas físicas ou pessoas jurídicas, certo? Brasileiras ou estrangeiras, residentes no Brasil ou no exterior. Quanto às pessoas físicas, obrigatoriamente elas devem ser capazes. Por que elas devem ser capazes? Lembre-se, na sociedade simples tem o artigo 1023 e 1024 que estabelece aí uma possibilidade ou uma necessidade, ou uma obrigação de responsabilidade limitada e subsidiária. Uma pessoa incapaz, ela não pode decidir por ela própria sobre o seu próprio patrimônio. Então faz absolutamente sentido que a lei tenha estabelecido, né, que as regras de sociedade simples estabeleçam que obrigatoriamente esses sócios deverão ser capazes. Essa é uma regra específica de sociedade simples. Nós vamos estudar em sociedade limitada, sociedade anônima, regras um pouco diferentes. Mas para a sociedade simples existe essa exigência de capacidade, certo?